Meus queridos, a paz do Senhor, estamos juntos mais uma vez, apesar da distância que nos impõe esta situação que estamos vivendo, mas eu dou graças a Deus por aquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos, a tecnologia que está à nossa disposição, que nos permite, mesmo com as nossas limitações, estarmos juntos nessa noite. E aqui nós queremos trazer para nós uma meditação da palavra de Deus nesta noite, e que eu gostaria de intitular de Seguindo a Nuvem. Não é a nuvem tecnológica, não é a cloud, né? Seguindo a nuvem. Nós vamos ler o texto que vai nos dar números. Nós vamos ler do verso 15 ao 23. Números, capítulo 9, do verso 15 ao 23. Eu vou ter que colocar meus óculos auxiliares aqui, irmãos. Opa, está aqui. No dia em que foi armado o tabernáculo, a tenda que guarda as tábuas da aliança, a nuvem o cobriu, desde o entardecer até o amanhecer. A nuvem permaneceu por cima do tabernáculo e tinha a aparência de fogo. Era assim que sempre acontecia: de dia a nuvem o cobria e de noite tinha a aparência de fogo. Sempre que a nuvem se levantava de cima da tenda, os israelitas partiam. No lugar em que a nuvem descia, ali acampavam. Conforme a ordem do Senhor, os israelitas partiam, e conforme a ordem do Senhor acampavam. Então enquanto a nuvem estivesse por cima do tabernáculo, eles permaneciam acampados. Enquanto a nuvem ficava sobre o tabernáculo por muito tempo, os israelitas cumpriam as suas responsabilidades para com o Senhor e não partiam. Às vezes a nuvem ficava sobre o tabernáculo poucos dias. Conforme a ordem do Senhor, eles acampavam. E também conforme a ordem do Senhor partiam. Outras vezes a nuvem permanecia somente desde o entardecer até o amanhecer. E quando se levantava pela manhã, eles partiam. De dia ou de noite, sempre que a nuvem se levantava, eles partiam. Quer a nuvem ficasse sobre o tabernáculo 2 dias, quer um mês, quer mais tempo, os israelitas permaneciam no acampamento e não partiam. Mas quando ela se levantavam, partiam. Conforme a ordem do Senhor acampavam e conforme a ordem do Senhor partiam. Nesse meio tempo, cumpriam as suas responsabilidades para com o Senhor, de acordo com as suas ordens anunciadas por Moisés. Aqui está o texto da palavra de Deus que eu gostaria de usar para a nossa meditação nessa noite. Queridos, nós vivemos em um mundo em que há muitas vozes. Mas que voz estamos escutando? Há tantas coisas para seguir. Você, como eu, talvez segue o Face, Twitter, canais do YouTube, o Zap, canais do Telegram, grupos de Zap, grupos de Telegram. Nós seguimos muitas coisas. Hoje a lista desse tipo de serviço é quase interminável. E graças a Deus por essas tecnologias que temos hoje, porque cada uma delas, de uma maneira ou de outra, está sendo útil a nós. E se não está sendo útil, porque nós estamos fazendo mau uso delas, porque o problema não está na ferramenta. Eu falo que a mesma faca que a minha esposa usa para cuidar do alimento na cozinha é a mesma faca que poderia ser usada por alguém para cometer um crime. Então o problema não está na ferramenta. E nós estamos cercados dessas ferramentas hoje, só que cada uma delas, a seu modo, do seu jeito, a maneira como ela é usada por nós e pelos outros, de certa forma, está sempre tentando nos seduzir a tomarmos uma posição, a seguirmos uma determinada direção. E aí é que nós temos que ser cuidadosos no uso dessas ferramentas. Estamos vivendo uma época de saturação pelo excesso de informações, pelo excesso de estímulos. E isso acarreta não só problemas sociais, como também problemas emocionais, problemas de saúde, né? A saúde, tanto a saúde física como a saúde emocional, e isso não sou eu que estou dizendo. Quem diz isso são as autoridades médicas, são os psicólogos, que já estão
preocupados com esse tipo de situação. E alguns dos problemas que esse tipo de superexposição da informação nos traz, segundo esses levantamentos, esses estudos, estão os problemas de concentração, dificuldades para dormir, não só a dificuldade de pegar no sono, mas a dificuldade de que esse sono tenha a qualidade necessária. Porque muitas vezes a pessoa está dormindo, mas o sono já não está mais cumprindo o seu papel de restauração do organismo. Dificuldades para tomar decisões, as pessoas estão tendo essa dificuldade devido a esse acúmulo de informação, esse excesso de informação, medo, insegurança, angústia, ansiedade, reações hormonais prejudiciais à saúde associadas à hipertensão. Olha, a lista dos problemas que esse tipo de superexposição da informação traz para nós é gigantesca. E os profissionais de saúde, os psicólogos, os médicos estão preocupados com esse tipo de coisa. Por quê? Porque nós ficamos viciados nos hormônios que são gerados por esses estímulos, como a adrenalina, a noradrenalina, o cortisol. Nós acabamos nos viciando com esses hormônios. E aí, quando eu pego o meu celular para abrir alguma coisa, eu sou estimulado e o meu organismo gera uma sensação de satisfação que me faz ficar viciado naquele tipo de atitude, naquele tipo de acesso, naquela informação que eu estou buscando, porque aquilo gera uma certa sensação de prazer para mim que eu imperceptivelmente estou me deixando levar por ela. Estou deixando me viciar por ela. Então, nós ficamos viciados nesses hormônios que são úteis, são necessários à vida, são úteis nas quantidades certas, nos momentos certos, não tem problema, eles são necessários. Para isso, Deus os criou, eles existem para isso. O problema é que eles não estão mais dentro da normalidade e não estão mais acontecendo no momento em que deveriam acontecer. E aí nós temos um problema diante de nós. Não estou dizendo que a gente deva viver alienados. Não se trata disso, queridos. Mas nós devemos concordar que tudo que foge à normalidade, que tudo que nos tira do caminho que deveríamos estar trilhando, se torna um problema para nós. Devemos concordar que se estamos nos identificando como pessoas que são portadoras, vou usar esse termo aqui, portadora dos sintomas que eu aqui tenho mencionado, fica evidente que alguma atitude nós precisamos tomar para corrigir esse tipo de situação. E aí você diz, pastor, e você tem uma receita? Vai nos ensinar uma receita? E eu digo, não. Por quê? Porque, como eu já falei aqui, informação é o que não falta. Nós estamos soterrados de informação. Nós só precisamos filtrar essas informações e usá-las da melhor maneira possível. Fazer isso de uma forma consciente, ter discernimento para encontrar aquilo que nós realmente precisamos filtrar, reduzir, precisamos direcionar o foco daquilo que nós fazemos com a informação que chega até nós, para que ela realmente seja útil e relevante para nós. Agora, para isso precisa de esforço e disciplina. Não dá para ser você se deixar levar, eu me deixar levar pelos estímulos que estão aí, pelas informações que chegam à minha mão, nos meus equipamentos, porque senão, se nós não filtrarmos isso, nós vamos gastar um esforço muito grande com coisa que não é útil, que só vai trazer-nos prejuízo. E aí você pode dizer assim, pastor, mas você vai ficar aí repetindo o óbvio? Porque isso a gente sabe, o pessoal aí está falando isso toda hora, a televisão está falando, os médicos estão falando, os educadores estão falando. Não se trata aqui, portanto, de repetir o óbvio. A questão é que eu quero perguntar a mim e a você, qual é a minha atitude diante dessa informação que eu já tenho? Se nós sabemos que isso é tão óbvio assim, que nós precisamos repensar a maneira como nós lidamos com as circunstâncias que nos cercam, e isso inclui certamente não só a tecnologia, mas todas as outras demais circunstâncias da nossa vida, se eu tenho conhecimento de como devo lidar com isso, por que eu não estou lidando da maneira correta? Ou porque eu não estou usufruindo disso da melhor maneira possível? Então aí é uma reflexão que eu preciso ter, uma reflexão que eu preciso fazer. Hoje, no momento que nós estamos vivendo,
Nós estamos ilhados, estamos precisando muito mais ainda das informações do que antes. Eu gostaria de estar com você aqui na minha frente, olhando no olho, eu gostaria de estar ali na entrada da igreja, ao entrar, ser abraçado por você, abraçar você, ou então você me convidar para tomar um café na sua casa e nós fazermos isso, desse momento, um momento gostoso, um momento agradável. Isso não está sendo possível, mas também não quer dizer que nós vamos nos tornar escravos da situação, porque nós podemos e nós temos condição de fazer boas escolhas. E aí, quando nós olhamos para a situação de Israel, Israel talvez fosse tão inexperiente na época em que eles saíram do Egito, porque até então eles estavam como escravos no Egito, não tinha o discernimento, a maturidade, a expertise necessária para conduzir sua própria vida. Deus estava ali junto com eles o tempo todo, direcionando. Mas eu quero dizer para você que Deus não nos abandonou. Independentemente da situação que estamos vivendo hoje, da situação que você esteja vivendo particularmente sua, ou da situação que nós como nação ou como humanidade estamos vivendo hoje, Deus continua conosco e Ele continua no controle de todas as coisas. E isso que nos dá a segurança, a certeza de que nós vamos sair bem. Eu li uma frase do Billy Graham recentemente que ele diz assim: eu li o último capítulo de Apocalipse, tudo vai terminar bem. Graças a Deus por isso. Nós temos a palavra de Deus que nos direciona. Então, querido, cairia bem para nós hoje o conselho que Eli deu para Samuel, quando Samuel ainda também era uma pessoa inexperiente. Não estou dizendo que você seja uma pessoa inexperiente, não estou me considerando uma pessoa inexperiente, mas todas as situações que nos cercam, de certa forma, elas são novas para nós. E essa é realmente uma situação nova. E aí caberia aqui a frase que Eli disse para Samuel. Quando Samuel ouviu a voz de Deus e não sabia o que fazer, o que Eli disse para ele? Disse: diga assim: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Talvez a palavra que nós estejamos precisando ouvir hoje é essa. De nós voltarmos a dar ouvido à palavra de Deus e, quando ouvirmos a palavra de Deus, termos a disposição, a disponibilidade de ouvi-lo. E dizer como Samuel foi orientado a dizer: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Será que nós estamos ouvindo a voz de Deus? Como eu disse, nós estamos vivendo um mundo de muitas vozes. Nós estamos num mundo ruidoso. Nós temos ruídos externos, ruídos internos, vozes que precisam ser ouvidas ou ser caladas. Mas quais as vozes que nós estamos ouvindo? A quem você e eu estamos dando ouvido hoje? Então, nós precisamos escolher qual a voz que vamos ouvir. E aí Jesus fala, lá em João capítulo 5, verso 25, ouvi e vivereis. E que é a mesma frase praticamente do profeta Isaías, lá no capítulo 55, verso 3, que ele diz isso: ouvi e vivereis. Que coisa maravilhosa, queridos. O que Deus está dizendo é: eu estou aqui, eu estou falando com você, eu tenho uma orientação para você, eu tenho um caminho traçado para você, mas eu preciso que você ouça a minha voz. Ouça e viva. Escute e viva. Hoje as pessoas estão preocupadas com morte, com doença, estão preocupadas com a sua segurança física, e isso é natural, porque nós estamos num mundo em que nós somos sujeitos a essas coisas. Mas Deus está dizendo para mim e para você nesta noite: ouça-me e viva. Essa é a palavra de Deus para nós nesta noite. Ouvir a voz de Deus é mais do que simplesmente ler a Bíblia uma vez ou outra, viu, Helder? Ouvir a palavra de Deus é muito mais do que simplesmente consultar a Bíblia uma vez ou outra. E às vezes nós estamos achando que ouvir a voz de Deus é abrir um versículo ao acaso e ler aquele versículo e dizer: não, hoje eu ouvi a voz de Deus. Ouvir a voz de Deus trata-se de adotar um padrão de pensamento que seja compatível com a palavra de Deus. Ouvir a palavra de Deus
é deixar que o Espírito Santo molde a minha maneira de pensar, a minha maneira de filtrar a realidade onde eu estou inserido, para que a minha vida possa ser conduzida pela nuvem, para que quando a nuvem pare, eu paro, para que quando a nuvem levante-se, eu vá junto. Eu tenho que ter esse discernimento de ouvir a voz de Deus para saber onde parar, onde acampar e quando seguir e para onde seguir. Mas eu só consigo fazer isso se eu estiver ouvindo a voz de Deus. Era sobre isso que o apóstolo Paulo estava falando aos Colossenses no capítulo 3, verso 2, quando ele diz assim: pensem nas coisas que são do alto. Nós estamos pensando muito, queridos, e eu estou dizendo isso porque eu estou, de certa forma, tirando a média por mim. Nós estamos pensando muito no hoje, pensando muito no agora, pensando muito nas circunstâncias desse mundo, pensando muito nas coisas dessa terra, estamos dando muito ouvido às vozes que nos cercam e estamos esquecendo de pensar nas coisas que são lá de cima. E o convite da palavra de Deus hoje é que nós olhemos para a nuvem, para ver se ela está parada, se ela está andando, se ela está nos chamando ao momento de acampar, de descansar, de relaxar, ou se está nos chamando para uma jornada que nós devemos fazer, mesmo se isso gera para nós um certo desconforto, de sair da nossa zona de conforto ali, sair da nossa comodidade, da nossa vida acomodada e darmos um passo adiante. Talvez esse momento que para nós parece ser um momento de acomodação, é também um momento de desafio e um momento de dar novos passos. Por exemplo, nós estamos aqui fazendo essa transmissão online, coisa que nós nunca tínhamos feito. Precisamos de pessoas que se interessaram, de pessoas que aprenderam, que pesquisaram, que experimentaram e trouxeram isso para nós, para você hoje estar aí vendo essa transmissão ao vivo deste nosso culto. Isso é sair da nossa comodidade. Nós poderíamos simplesmente dizer: olha, nós estamos de mãos amarradas, estamos de mãos atadas e agora vamos ficar por isso mesmo. Não, nós estamos dando um passo adiante. Nós estamos caminhando porque a nuvem caminhou e nós estamos seguindo. Então, em qualquer circunstância da sua vida, para onde a nuvem está lhe levando? Para onde ela está caminhando? E assim, queridos, não se iluda que nós não estejamos sendo moldados por aquilo que nos cerca. Aquilo que nós lemos, aquilo que nós ouvimos, aquilo que está caindo na minha caixa de mensagem, essas coisas de alguma maneira estão moldando os meus pensamentos, moldando as minhas escolhas, moldando a maneira como eu reconheço, como eu trato, como eu lido com a realidade. Então, nós não somos imunes a esse tipo de influência. Então, nós precisamos ser cuidadosos com essas vozes. Não é por acaso que, apesar da nossa surpresa, e muitas vezes, nós vemos pessoa que está sentada do nosso lado na igreja, defendendo bandeiras que são contrárias aos princípios da palavra de Deus. E aí você vê, às vezes, os jovens, adolescentes, ou mesmo pessoas que deveriam ser maduras, se levantando e abrindo a boca para falar em defesa de determinadas bandeiras que a gente sabe que é completamente contrário aos princípios da palavra de Deus. Por que isso? Porque estão sendo moldadas por essas vozes que nos cercam e que nós estamos ouvindo. Então nós precisamos ter esse cuidado. Não é só porque eu tenho mais de 60 anos que eu não possa também ser influenciado por essas vozes. Então, a quem estamos ouvindo? Ouvir a voz de Deus é permitir que a sua vontade revelada na Escritura direcione as nossas decisões e as nossas escolhas. Isso precisa estar acontecendo comigo e precisa estar acontecendo com você. A palavra de Deus precisa ser o nosso molde. A palavra de Deus precisa ser a nossa bússola, o nosso direcionador. E às vezes a gente diz isso de boca, mas isso não é realidade na minha vida. Ou talvez não seja realidade na vida de outras pessoas. Nós precisamos que isso não seja apenas um discurso, mas que seja a realidade da minha vida. Que a palavra de Deus realmente molde
a minha maneira de ser. Estamos tão surdos muitas vezes para a voz de Deus que às vezes nem o nosso discurso não engana mais. Até o nosso discurso está dissociado dos princípios da palavra de Deus. Aí você diz, pastor, tá bom, então vamos fazer um teste. Uma autoavaliação. Qual é o primeiro pensamento que vem na sua mente quando você acorda de manhã? Trabalho, sobrevivência, dinheiro, prazer. O que ocupa a sua mente primeiramente? Porque Jesus disse que aonde estiver a coisa mais valiosa da nossa vida, é para lá que vão os nossos pensamentos, é lá que vai estar o meu coração. Então, se esses pensamentos são os primeiros pensamentos do meu dia, eu preciso avaliar se eles estão em consonância com os princípios da palavra de Deus, ou pode ser que eu esteja me enganando. Então, essa avaliação quem tem que fazer sou eu mesmo, para saber se eu estou realmente ouvindo a voz de Deus ou se tem outras vozes moldando o meu pensamento. Ouvir a voz de Deus é buscar ativamente e continuamente a ação do Espírito Santo na minha vida, para que ele molde o meu ser, molde o meu pensamento, oriente todas as situações desta minha vida mundana. Porque não existe o crente do mundo e o crente da igreja. Não existe o crente mundano, natural, e o crente espiritual. Nós somos um só. Corpo, alma e espírito, e somos espirituais. Então, tudo que eu faço é espiritual. É por isso que a Bíblia diz que até mesmo o trabalho que eu faço para o meu patrão precisa ser feito como se fosse feito para Jesus. Porque até o meu trabalho secular é espiritual. Então, que o Espírito Santo esteja moldando os meus sentimentos, as minhas decisões, tudo que eu faço. A nuvem representa a presença de Deus no acampamento. O Espírito Santo é essa nuvem na minha vida hoje. É Ele que precisa direcionar a minha vida, é Ele que precisa orientar a minha vida. A nuvem tinha o papel ali de orientar o povo, conduzir o povo, e era a evidência da presença de Deus no meio do acampamento. E aí eu pergunto, onde estão as evidências da presença de Deus na minha vida? Onde estão as evidências da presença de Deus na sua vida? É perceptível? Dá para ver? Você consegue ver? Eu consigo ver essas evidências da presença do Espírito Santo na minha vida, na minha casa, na minha família, no meu dia a dia? Onde estão essas evidências? Porque a nuvem era essa evidência no meio do arraial do povo de Deus, que claramente mostrava a presença de Deus no meio do seu povo. E eu estou dizendo que Deus está conosco. Nós estamos dizendo que Deus está conosco. Onde estão as evidências? Nós precisamos avaliar se elas estão presentes. Quando Deus disse para Moisés, olha, o povo é rebelde, não vai dar para continuar junto. Eu vou mandar o anjo, ele vai guardar vocês, vão conduzir, vão levar até a terra, mas não dá para eu ir junto. O que Moisés falou? Senhor, se tu não fores conosco, não nos faça ir. Queridos, essa tem que ser a nossa atitude. Esse tem que ser o nosso coração. Senhor, se tu não estiveres conosco, não me mande ir. Porque onde quer que eu vá, eu quero que o Senhor esteja comigo. Eu quero que a nuvem esteja comigo. A nuvem representava proteção durante o dia, luz durante a noite, calor durante o frio. Deus, Ele é tudo para nós, queridos. Não importa a circunstância que eu esteja vivendo, não importa a circunstância que você esteja vivendo, Deus é essa presença calorosa que nós não podemos abrir mão. E temos que fazer como Moisés, se jogar no chão, nos ajoelhar e chorar e dizer, Senhor, não me deixes. Senhor, se tu não fores comigo, não me mandes ir. Porque eu preciso da tua presença.
Nós costumamos muitas vezes, queridos, reclamar quando as coisas não acontecem da maneira como queremos e dizemos que Deus não nos ajudou, que Deus não agiu, que Deus não interviu. Mas será que não é porque nós é que saímos da nuvem? Nós não é que saímos da presença dele? Aconteceu com os Estados Unidos. Quando as tragédias se abateram sobre aquela nação, as pessoas vieram cobrar dos religiosos: onde está Deus? E aí vocês viram o que a filha do Billy Graham falou, né? Escreveu. Nós temos que ter esse cuidado, queridos, de não sair da presença de Deus, de não nos afastarmos da presença de Deus. Por quê? Porque todo mundo corre para onde a manada foi. Mas nós que somos o povo de Deus temos uma voz para ouvir. Nós não somos uma manada qualquer, nós somos o rebanho do Senhor. Porque o Senhor é o nosso pastor, nós temos um pastor. E ele, esse pastor, cuida de nós. Então nós não estamos indo com a manada, nós temos um pastor a quem seguir. Precisamos ouvir a sua voz. Eu vou pedir para colocar na tela João capítulo 10, verso 27 e 28. Que diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço. E elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Queridos, esse é o nosso bom pastor. Um pastor ao qual nós precisamos ouvir a sua voz. Estando na mão do Senhor, nós estamos seguros. Estamos na mão desse pastor, nós estamos seguros. E aí nós vamos não com a manada, nós vamos com o rebanho, porque nós somos ovelhas do Senhor. Então, em meio a tanta agitação que nos cerca, tantas vozes que nos cercam, essa é a voz que nós precisamos ouvir. É a voz do bom pastor. É a voz amorosa, calorosa do Senhor Jesus, nos indicando o caminho a ser seguido. Porque Ele tem cuidado de nós, diz o apóstolo Pedro. Ele cuida de cada um de nós. Então, não importa qual a luta estejamos passando, se estamos bem, se não estamos, se estamos tendo luta, se estamos tendo bonança, esse pastor nos garante uma jornada segura. E é isso que eu espero que você esteja ouvindo, a voz desse bom pastor. Ele que nos dá um senso de direção, queridos, e uma segurança que esse mundo não entende. E é por isso que Jesus diz assim: a paz que eu tenho para vocês, o mundo não pode dar. É isso que faz com que nós estejamos em paz e tranquilos, mesmo em meio às mais difíceis situações. Porque nós sabemos em quem temos crido. E sabemos o fim que Ele planeja para cada um de nós. Então não nos assombra o que está acontecendo no mundo, não nos assusta os problemas políticos, os problemas financeiros, os problemas sociais, porque mesmo que nós sejamos atingidos por eles, nós sabemos que Deus cuida de nós. Então eu queria encerrar, queridos, fazendo uma oração com você. Orar para que o Espírito Santo continue nos dando a direção, continue nos conduzindo nesse deserto, que a gente continue debaixo da nuvem, indo para onde o Senhor nos conduzir. Então eu quero orar com você. Querido Deus, eu te dou graças por esse espaço, Senhor, tecnológico que nos permitiu chegar na casa dos meus irmãos nesta noite e compartilharmos esta porção da tua palavra. Te agradecemos, Senhor Deus, pela tua presença neste lugar, pela tua presença na casa de cada um desses irmãos, pela tua presença na nossa vida, Senhor, e pela segurança que isso dá a cada um de nós. Nós queremos pedir, Senhor Deus, que Tu continue abrindo os nossos olhos para ver a direção, abrindo os nossos ouvidos para ouvir a Tua voz, porque nós queremos seguir para onde quer que Tu nos enviares, Senhor, para onde quer que Tu nos mandares. Nós não queremos fazer da nossa própria vontade, Senhor, mas queremos cumprir a Tua vontade na nossa vida. Em nome de Jesus, Pai, nós te pedimos. Amém e amém.